Estamos recebendo aqui no estúdio do Jornal Regional o Dr. Rodrigo Gadotti, especialista em cirurgia, traumatologia bucomaxilofacial. Olá, doutor. Obrigado pela sua presença. Feliz 2024, né? Olá, Marcelo. Feliz 2024. Que seja um ano próspero. Para todos. Doutor, hoje vamos falar sobre um assunto muito importante, sobre implantes. O que é o implante, para a pessoa entender? Pois é. Na verdade, o implante ele funciona para quê? Para pacientes que têm os dentes que perderam por algum motivo ou que têm extração indicada. O que é isso? Por algum motivo, seja fratura, cárie, doença de gengiva, que tem indicação para ser removido. Muitas vezes esses dentes já foram removidos e o paciente vem nos procurar para repor esses dentes perdidos. E outras vezes ele vem com um dente ou fraturado ou cariado, onde essa cárie ou fratura não permite mais a restauração do dente. Então, a gente sempre fala que o implante foi feito para pacientes que têm extração de dente indicada ou dentes ausentes. Quando o procedimento se chama protocolo, é onde se coloca mais de um dente? Mais de um dente? Exatamente. Por exemplo, ontem a gente atendeu uma paciente que era desdentada total, tanto superior quanto inferior, há alguns anos, vários anos, onde a gente coloca, instala implante nessas bases ósseas. Ontem foi na parte inferior, a gente instala geralmente 4 implantes na parte inferior e coloca todos os dentes aparafusados, fixos sobre esses implantes. Então, por exemplo, a cirurgia foi feita ontem, provavelmente entre quinta e sexta-feira a gente vai estar recolocando os dentes de uma forma fixa. Hoje a gente faz algumas provas. Esse aí, no caso, que está passando a imagem anterior era um implante unitário. Unitário, é o único, né? Era um implante único nessa região posterior de mandíbula, do lado direito, onde o paciente tinha fraturado o dente por motivos de mordida. Ele apertava o dente com muita força e fraturou o dente no meio. Bruxismo, né? Bruxismo. Esse é um tipo de implante que, na verdade, a gente usa. Hoje a gente está praticamente usando em 95% dos casos esse tipo de implante. Ele é importado, doutor? É. Esse implante é uma tecnologia nova de condicionamento, uma tecnologia nova de superfície, uma tecnologia nova de adaptação dentro dele. E a gente nos dá uma confiabilidade de trabalho muito grande. Esse aí, no caso, já é um caso de reabilitação de protocolo, que é aquele caso que a gente falou, onde a paciente colocou os implantes superiores e a gente colocou a prótese sobre esses implantes. Exatamente para quê? Para repor. O paciente tinha uma prótese de tirar e colocar, mas ela sempre teve o sonho de fazer... A famosa dentadura ela tinha? A famosa dentadura. E ela tinha o sonho de fazer esses dentes fixos. E uma outra imagem que passou lá também era a imagem de enxertos, pacientes que têm indicação para colocação de implantes, mas que tem pacientes que já perderam os dentes há 40 anos. E esses, na maioria das vezes até, principalmente na parte de cima, o osso vai, entre aspas, afinando. E a gente muitas vezes não consegue colocar o implante, a gente necessita fazer enxerto nessa região previamente à instalação dos implantes. E daí sim poder fazer a reabilitação. Doutor Rodrigo, por isso que a gente fala da importância de quando a pessoa perde o dente, procurar o quanto antes o dentista, né? Porque esse dente ele vai criando um buraco ali na gengiva, né? Vai criando, o osso vai ficando mais fino. Digo até um pouco mais. Hoje os nossos cuidados já começam quando o paciente tem a extração indicada. Porque muitas vezes o paciente fratura um dente ou perde, ou tem indicação para remover um dente, naquele ato onde a gente indica a extração, no próprio ato a gente muitas vezes já faz o implante, já faz o enxerto, já reconstrói a gengiva e já deixa tudo pronto para a gente poder fazer o tratamento reabilitador. Ou seja, se o paciente já tirou o dente, já não consegue voltar, mas se ele ainda tem o dente e tem indicação para remoção, a gente faz em ato único, muitas vezes enxerto, gengiva, implante, remoção do dente, para poder colocar. E muitas vezes até já coloca o dente provisório na mesma hora. Nossa, que rápido. Praticamente na mesma cirurgia. E aí é onde a gente consegue dar o melhor que a odontologia pode oferecer para o paciente, porque ele não perde a gengiva, não perde o osso, reinstala o implante e a reabilitação, ou seja, a recolocação daquele dente é imediata. Por isso que a gente fala de implante imediato. Os implantes, eles são de titânio? São. Existem implantes também de zircônia, que é uma tecnologia que está encaminhando. Eu
diria que ela ainda está engatinhando. Por quê? Hoje o implante de titânio ele nos permite tanto uma reabilitação protética e funcional muito precisa. A gente já tem décadas de estudo com isso. O implante de zircônia existe há alguns anos, que é outro tipo de material, mas que hoje o de titânio nos dá maior confiabilidade em relação à parte de resultado final. Uma pergunta que sempre me fazem, quantos anos dura um implante? A gente fala que o implante é por tempo de uso indeterminado. Por que a gente fala isso? Cada pessoa usa de uma forma diferente, né? Exatamente. Por exemplo, se eu disser... Porque existe uma série de fatores que vão fazer esse implante ter sucesso a longo prazo. Higiene. A instalação do implante é uma coisa, o enxerto, coroa, mas depende de higiene, cuidados, pacientes que têm apertamento, têm bruxismo, porque o implante, por isso que eu digo que o implante foi feito para pacientes que têm os dentes com indicação precisa de remoção. O implante também pode ter problemas de gengiva, não é uma gengiva, é uma periimplantite, mas não deixa de ser a gengiva que está ali ao redor. Também pode ter problema de perda. Então, assim, o implante é uma solução definitiva? Sim. Na grande maioria dos casos, sim. Mas ele pode ter alguns problemas? Pode. Como sim, pode ter os dentes. Por isso que a gente fala, o tempo de vida dele é indeterminado. Tem implantes que a gente fez há mais de 20 anos, estão em boca, parece que foram, entre aspas, instalados ontem. E tem implantes que já sofrem um pouco mais. Depende de uma série de fatores. Eu acho que a loucura que a gente vive do dia a dia, as pessoas estão mais estressadas, mais ansiosas. Eu acho que o bruxismo aumentou também, né? Então tem esse apertamento, esse ranger dos dentes, né? Desde a pandemia, até já foi noticiário de revistas, de papers, uma série de estudos, o número de pacientes bruxômanos, ou seja, aqueles que apertam e rangem os dentes, aumentou violentamente. E aqui na nossa região mais ainda, se tu for para pensar com essa história de enchentes, mas a pessoa sempre descarrega, ou sempre não, mas muitas vezes descarrega nos dentes. E eu sempre digo, a pessoa acaba não resolvendo o problema que ela tem e criando um outro problema. Então, desencostar realmente os dentes. Não precisa andar de boca aberta, mas simplesmente o ato de não apertar. E tem pacientes que já apertam há tantos anos os dentes que ele acha que isso é normal. Ficar com a mandíbula... Você é um, né? Eu sou um, né? Então, assim, acha que é normal. E aquela história... E não é, né? Não é normal. Do mesmo jeito que não é normal tu ficar com uma panturrilha tensionada, um braço tensionado, a boca, os dentes foram feitos para comer, para falar, para mastigar, para deglutir, para fazer uma série de coisas. Mas eles têm que ficar desencostados. Agora, por exemplo, se não está falando, o lábio está levemente encostado e os dentes desencostados. E os dentes foram feitos para encostar durante a mastigação dos alimentos. E hoje, muitas vezes, as fraturas, o paciente fala, eu não estava comendo, muitas vezes, nada duro, nada muito consistente. Sim, porque a trinca ela foi causada sem estar comendo nada, batendo dente com dente. Então, ele trinca o dente quando ele está batendo uma arcada contra a outra, e às vezes ele vai comer realmente uma coisa mole, entre aspas, mas é a gota da água no copo que ficou cheio por causa do bruxismo. Então é isso que muitas vezes acontece. Isso já aconteceu comigo, tá? Aí o dente rachou no meio, né? A pressão foi tão grande, e aí, claro, você não tem o que fazer, né? Depois que o dente racha no meio, você extrai ele e faz o implante. Faz implante. E assim, por isso que eu digo, a alimentação... existem casos que quebra, sim, casos de alimentos muito duros, tudo mais, mas hoje a maioria dos casos são por bater dente contra dente. É o estresse. É o estresse. Doutor Rodrigo, muito obrigado pelas informações. É sempre um prazer ter você aqui no Jornal Regional. O tempo passa muito rápido aqui. Passa a gente vai voando. falando, quando vê, falamos uma série de assuntos. Obrigado, tá, Marcelo? A gente que agradece.